Olá, sejam bem-vindos. Vamos falar sobre as tecnologias espaciais e suas aplicações. O espaço é o único lugar de onde se pode ver a Terra como um todo. Daí, o interesse na construção e lançamento de satélites artificiais que, colocados em órbita, ficam girando em torno da Terra. Os satélites são usados sempre que quisermos observar grandes extensões de terra, acompanhar e estudar fenômenos para os quais não se sabe onde ou quando ocorrerão, como terremotos ou outras catástrofes naturais, ou mesmo para transmitir informações entre pontos muito distantes do planeta. Os satélites são, como vamos ver, nossos olhos e ouvidos no espaço. O exemplo mais conhecido e uma das principais aplicações da tecnologia espacial desenvolvida desde os anos 60 está na comunicação via satélite. Os satélites de comunicação são colocados em órbita chamada geoestacionária, a 36 mil quilômetros de altitude, no plano do Equador. Nesta órbita, eles fazem uma volta completa em torno da Terra a cada 24 horas. Esse tempo para uma volta completa é chamado período orbital. E assim, como a Terra também gira em torno do seu próprio eixo a cada 24 horas, os satélites na órbita geoestacionária parecem estar parados em relação à Terra. Como o satélite geoestacionário permanece parado com relação à superfície da Terra, podemos conectar pontos muito distantes entre dois continentes, por exemplo, usando o satélite como um retransmissor. Com estações localizadas nos pontos que queremos conectar, cada estação transmite e recebe dados da outra, apontando suas antenas para o satélite, que passa a ser uma estação intermediária. Outra aplicação muito importante é a localização por satélite. Atualmente, é comum encontrarmos receptores GPS em automóveis e barcos. Esses receptores calculam sua própria posição sobre a superfície da Terra por meio de um processo de triangulação com pelo menos 4 dos 24 satélites que compõem a constelação GPS. Conhecendo a posição de cada satélite, que é enviado ao receptor, e a distância entre o receptor e os satélites, é possível calcular a longitude e a latitude do que se quer monitorar. E assim, podemos nos localizar em um mapa ou programar a rota de um navio ou de um avião. Hoje, há vários sistemas de localização e posicionamento. Além do sistema GPS americano, há outros que têm a mesma finalidade, o GLONASS, da Rússia, e futuramente o Galileu, da União Europeia. A observação da Terra por satélite tem um interesse muito grande para o Brasil. Os satélites de observação carregam a bordo instrumentos capazes de produzir imagens da superfície, à medida em que percorrem suas órbitas em torno da Terra. Nesse caso, estamos interessados nas imagens, para utilizá-las, por exemplo, na estimativa da produção brasileira de grãos para exportação ou nas áreas desmatadas da floresta amazônica, para implementarmos políticas de proteção ambiental e fiscalização. Aqui, em uma imagem que abrange mais de 800 quilômetros, captada pelo satélite sino-brasileiro, CIBERS, ideal para estudar grandes áreas, vê-se claramente a Baía da Guanabara, a Restinga da Marambaia e as cidades do Rio de Janeiro e São Paulo. Com este tipo de imagem, pode-se estudar e avaliar o desmatamento da Amazônia e perceber que o desmatamento ocorre a partir das regiões mais habitadas ao sul da região amazônica, onde há plantações e atividades de criação de gado. Outro tipo de aplicação bastante comum é integrar imagens de satélite com informações de cadastro de prefeituras e governos estaduais, modelos digitais de terreno e mapas, como mostra a figura da tela para o Distrito Federal. O instrumento mais comum para gerar essas imagens é a câmera CCD, onde, como no caso das nossas câmeras digitais, as imagens são formadas a partir da luz visível. Dentro do satélite e apontada para a Terra, a câmera capta a luz do Sol, que é refletida no solo ou no topo das nuvens, formando imagens como estas. Estas câmeras dependem do Sol para iluminar a cena a ser fotografada, assim como um fotógrafo precisa do flash para suas fotografias com pouca iluminação. Outro tipo de instrumento para gerar imagens é chamado radar de abertura sintética. Como no caso dos radares que conhecemos,
os utilizados nas estradas, por exemplo, esse instrumento emite uma radiação que é refletida na superfície que queremos examinar e retorna para o satélite. As informações colhidas são transmitidas para a Terra, onde são processadas por um computador para gerar as imagens. Nesse caso, o próprio instrumento produz o sinal a ser transmitido e refletido, não dependendo mais da luz do Sol. Além disso, nas frequências de transmissão do radar, muito mais baixas que as da luz visível, as ondas emitidas pelo satélite atravessam facilmente as nuvens e até mesmo a cobertura das árvores numa floresta, revelando o que há por baixo no solo. Daí, o uso desse tipo de imagem para estudos de geologia e prospecção de minerais e petróleo, por exemplo. Há também câmeras que captam o infravermelho, que é a radiação emitida pela própria Terra e tem relação com o calor e a temperatura da superfície. A figura na tela, formada por um conjunto de imagens de todos os continentes, tirada na faixa de onda do infravermelho, mostra onde ocorrem as queimadas no mundo durante um ano. Cada mudança na figura corresponde ao total de queimadas ocorridas em um mês. Estas imagens mostram claramente a necessidade de um esforço mundial para a redução da prática de queimadas, que são causadoras de poluição atmosférica e emissão de gases que causam o efeito estufa e o aquecimento global. A meteorologia por satélite é também uma aplicação de grande importância. O conhecimento do tempo e do clima é essencial para a atividade humana. Sem esse conhecimento, ficamos à mercê dos eventos meteorológicos e não temos possibilidade de nos prepararmos para fenômenos como tempestades e ciclones, que por sua vez podem causar prejuízos nas lavouras, enchentes, destruição e até perdas de vidas humanas. As imagens que vemos na tela são as mesmas que estamos habituados a ver todos os dias na TV. Elas também são obtidas por satélite. Os satélites meteorológicos observam continuamente a Terra a partir da órbita geoestacionária, a mesma dos satélites de telecomunicações. Com suas câmeras, que em geral captam a radiação na faixa do infravermelho, eles fazem imagens das nuvens e principalmente do seu deslocamento, para conhecermos a velocidade dos ventos e podermos prever as condições meteorológicas para a nossa região. Mas como os satélites permanecem em órbita girando em torno da Terra? Por que eles não caem? Isaac Newton, cientista que viveu no século XVII, mostrou que a mesma força que faz os objetos caírem é responsável por fazê-los girar no espaço, em órbita. Estamos falando da força da gravidade, bem conhecida de todos. Para entendermos melhor, vejamos o experimento mental proposto por Newton. Vamos imaginar que estejamos no topo de uma montanha muito alta. Se atirarmos uma pedra para a frente, do topo desta montanha, veremos que ela cairá, devido à força da gravidade. Aumentando um pouco a velocidade, a pedra cairá mais à frente. Notem que a altura da montanha e a velocidade de lançamento da pedra devem ser suficientemente grandes para que a curvatura da Terra faça efeito, como mostrado no desenho de Newton. À medida que se aumenta a velocidade de lançamento, a pedra cairá cada vez mais longe, atraída pela força da gravidade, até que numa dada velocidade, a pedra permanecerá caindo até retornar ao ponto de partida sem tocar a superfície. Nesse caso, pode-se dizer que a pedra está em órbita da Terra. Pode-se dizer também que ela estará em queda livre, pois a única força que age sobre a pedra é a da gravidade. Dependendo da altitude e da velocidade com que lançamos os satélites, teremos vários tipos diferentes de órbita. Assim, a órbita geoestacionária encontra-se a uma altitude de 36 mil quilômetros, com uma velocidade que faz com que o satélite faça uma volta em torno da Terra a cada 24 horas. Essas órbitas, como vimos, são usadas pelos satélites de comunicação e de meteorologia. Os satélites com câmeras e radares geralmente usam órbitas mais baixas, entre 500 e 900 quilômetros, que podem ser equatoriais, porque estão próximas ao plano do Equador, ou polares, porque passam pelos polos norte e sul em cada órbita. O que definirá a órbita em que o satélite será colocado
será a sua missão. Finalmente, resta a pergunta: como colocar os satélites em suas órbitas? Essa é a tarefa dos foguetes. Para isso, eles são equipados com propulsores e sistemas de navegação e computação, para que, uma vez lançados, seja do solo, de silos subterrâneos, do mar ou mesmo de aviões, eles alcancem a altitude e a velocidade corretas para colocar os satélites na órbita exata para a qual foram desenhados. A tecnologia de foguetes é, por isso, essencial para que tenhamos pleno acesso a todos os benefícios que a tecnologia espacial pode nos trazer.